Sua paz. Vamos iniciar os nossos estudos dessa noite. Hoje, um tema relativamente simples do Livro dos Espíritos, a partir da questão 814, provas da riqueza e da miséria. Então, nós separamos lá alguns tópicos, alguns itens, para tornar o estudo didaticamente mais fácil de compreender, de entender. E vamos trabalhar então essas questões do Livro dos Espíritos, tá? Antes de nós fazermos a prece, é importante a gente pensar assim, até a título da gente estar atento com a nossa responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento de muitas lutas. A gente tem visto trabalhadores, frequentadores, consulentes, nós mesmos que estamos à frente do trabalho, um tanto que cansados, às vezes desmotivados, às vezes com uma certa dificuldade em levar adiante o trabalho. Então assim, vou dizer duas coisas. O trabalho, a live de domingo, pode se configurar para nós como uma injeção de ânimo. E eu estou dizendo isso por dois motivos. Primeiro, pelo que eu disse agora, que a gente pode encontrar na live de domingo um apoio muito grande. A gente tem tido a felicidade de alguns espíritos virem colaborar com a live de domingo, da gente ter a presença do Aulos, da Dona Benedita, do seu José de Moraes. O seu José de Moraes falou na gravação de sexta-feira, e a gente vai postar no próximo domingo, que eu vou estar viajando. Então assim, e para muitos de nós passa batido. A gente sequer lembra-se que tem live de domingo. Mesmo porque nós não podemos esquecer que a gente fez o compromisso da doação de ectoplasma, né? Então a gente tem que estar lá sintonizado, a gente deve estar lá acompanhando. Eu não digo todo domingo, né? Não dá para a gente acompanhar todo domingo. Aí seria pedir demais. Mas aí pelo menos alguns domingos ao mês que a gente possa estar lá sintonizado para poder estar colaborando com a doação de ectoplasma. E aí então para dar um estímulo, uma força que todos nós precisamos. Porque é a luta, né? Nós estamos aí na transição planetária, tem um monte de coisa acontecendo, é uma pressão de todos os lados. A gente tem que respirar, a gente tem que continuar e é assim mesmo, né? Só para vocês terem uma ideia, o terreno a gente nem começou ainda, eu já estou sem dormir. Porque você monta uma coisa não dá certo, você monta outra coisa, a prefeitura não aprova. Você monta outra coisa, fica 5 vezes mais caro para fazer. Aí você monta outra coisa que daria, mas não é aquilo que os espíritos querem. Então assim, nós nem começamos ainda e já estamos sem dormir. Então, mas faz parte. Eu reclamava disso hoje com um amigo, ele me disse assim: só se aperta a cana que tem caldo para dar. Então, é por aí, que a gente possa dar o caldo, está certo? Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece para a gente fazer o nosso estudo de hoje. Ao amigo Jesus, nós endereçamos o nosso pensamento, nós nos vinculamos mentalmente, nós relaxamos o nosso físico, o nosso psicológico, nós relaxamos o nosso espiritual, nós nos afastamos um pouco em termos de emocionalidade, do corre-corre da vida, das tribulações diárias, das nossas preocupações habituais, e tentamos, nessa nossa prece, nesse nosso relaxamento, nos deixarmos envolver de fato, de corpo e alma, pela vibração, pela energia, por esta frequência vibratória que se torna nesse momento tão agradável, tão gostosa, porque o salão, por si só, ele já está impregnado de vibrações salutares, de vibrações sadias, de vibrações, de energias de tratamento, por tudo que se faz aqui. É a palestra de domingo, o estudo de quarta, a palestra de sexta-feira, os nossos eventos, como foi o IMPAMED, convidados,
músicas, corais. Então, só de nós entrarmos aqui, a energia predominante é uma energia suave, é uma vibração agradável, que por si só consegue alterar a nossa frequência para melhor. É claro que se nós não estivermos vinculados mentalmente, isto não vai acontecer. Muito provavelmente, quando participamos de uma atividade espiritual e nos retiramos não passando tão bem, quase sempre, não é por conta da atividade, não é por conta do espaço espiritual, mas talvez por conta das nossas fragilidades, da nossa sintonia não muito adequada, na nossa frequência ruim, a ponto de não conseguirmos conectar com o fluxo do trabalho, com o fluxo da energia que está ali. Sabendo disso, rogamos a Jesus que nos abençoe e que nos fortaleça, ajudando-nos sempre. Que assim seja. Aproveitando esse gancho da prece, talvez a gente tenha alguma dúvida a esse respeito. Toda atividade, principalmente a atividade espiritual, passe, a sessão mediúnica, o próprio trabalho do Dr. Klaus, que é um trabalho mais intenso, ostensivo, demorado, vai nos gerar uma fadiga, vai nos gerar um cansaço. Então é perfeitamente natural que quando terminamos a atividade do Klaus, nós estejamos assim exauridos, cansados. Inclusive os médiuns de incorporação podem ainda por um tempo ficar com alguma sensação de alguma incorporação mais pesada, de algum espírito mais difícil, de alguma personalidade mais adoecida, que talvez ficou ali no diálogo um tempo a mais. Então tudo isso faz parte do processo. Já na prece final, quando o Dr. Klaus está encerrando, quando estão sendo feitos os últimos atendimentos, ali nós já somos beneficiados pelo recompor das nossas energias, como também é feito numa sessão mediúnica. Mas nós podemos ainda retornar para casa, talvez com um certo mal-estar, uma sensação de dor de cabeça, nada que um bom banho, um prato de comida ou de sopa, seja lá o que for, e uma noite de sono não resolva. No outro dia levantamos pronto, e se tivesse outro trabalho do Klaus, poderíamos fazer novamente. Quando começa a não acontecer essa recuperação, eu não saí tão bem, fiquei mal à noite, no outro dia não levantei tão bem, olha, só lá para quinta, sexta-feira que eu fui melhorar. No outro trabalho do Klaus eu ainda fiquei pior. Então aí a gente precisa começar a avaliar justamente isso que nós falávamos na prece. Como é que está a nossa frequência, como é que está a nossa energia, se somos nós que não estamos entrando, isso é muito importante, entrando no fluxo da energia. Porque a gente vê muito isso, às vezes assim, eu já ouvi isso algumas vezes. Acaba o estudo ou uma tarefa qualquer e alguém diz assim, nossa, o ambiente estava pesado hoje, né? E o ambiente não estava pesado. A pessoa é que não conectou com o fluxo. A pessoa que por alguma razão, por não estar bem emocionalmente, por estar fora de sintonia, por estar muito preocupado com outra coisa, e aí os motivos são os mais variados, que não entrou na frequência do fluxo do trabalho. Aí a pessoa ficou desconcertada, a pessoa não foi incluída energeticamente no processo. E aí, então ela pode deduzir que o trabalho não estava bom. O trabalho estava ótimo. É a pessoa que pode estar tendo alguma dificuldade. É claro que nós não podemos descartar a hipótese do trabalhador não ficar bem por conta da estrutura do trabalho. Isso pode acontecer, embora seja muito mais difícil. Porque quando a espiritualidade vai percebendo que um trabalho ele começa a entrar em decadência, digamos assim, energética,
Quando os benfeitores começam a perceber que os médiuns, os dialogadores, os coordenadores não estão cumprindo com a atividade, eles mesmos vão arrumando, ajustando esse trabalho, ou eles dão um sinal, ó, vamos dar uma reciclada nesse grupo, vamos parar o trabalho por um tempo. Já aconteceu várias vezes isso aqui. Então, a gente está com um trabalho mediúnico. Antigamente a gente fazia atendimentos fora o claus, atendimentos na maca, sem ser o claus, bastante pesados, bastante dinâmicos, de atendimentos com muita gente. E houve períodos em que os benfeitores disseram, o trabalho não está bom, os trabalhadores não estão correspondendo, então a gente vai suspender. Suspenda, os trabalhadores continuam vindo, aí vão fazer uma reciclagem, vão fazer bate-papo, vão fazer tratamento, os trabalhadores vão fazer tratamento e depois a gente retoma. Então, como os benfeitores têm muito cuidado com isso, é assim, não é impossível, mas é muito difícil você sair mal de uma atividade espiritual porque o trabalho não estava legal, porque muitos trabalhadores têm que não está legal, não é? A gente sabe que uma peça dentro do trabalho, essa peça, se esse instrumento de trabalho não estiver bem, ele pode atrapalhar o trabalho, mas se você tem 10 pessoas numa atividade, 1 ou 2 não estão bem, de boa, segue o barco, a equipe conta com os outros 8, esses 2 ficam um tanto que deslocados, o trabalho sai. Ah, tem 3 que não estão bem, tá? De boa também, o trabalho sai assim mesmo. Agora, se você tem 10, 5 estão capenga, aí fica difícil. Aí realmente você vai, aí a estrutura energética do trabalho não vai ficar boa, e aí então a responsabilidade do trabalho em si, dos trabalhadores, que aí a gente teria que sentar para conversar o que é. Fora isso, geralmente somos nós que estamos aí às vezes fora de sintonia, com um problema aqui, um problema ali, e isso acaba refletindo na nossa mediunidade. O problema em relação a isso tem a ver também com melindre, tem a ver também com orgulho. A gente dificilmente olha para a gente. Então, como a gente tem essa dificuldade de assumir os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos problemas, a gente logo quer atribuir a alguém. A gente quer dizer que é o clima que não está bom, a gente quer dizer que é a energia que não está boa, porque é o orador que fez uma palestra ruim, e na verdade muitas vezes somos nós que estamos deslocados, por alguma razão que pelo fato de nós não olharmos para nós, ainda não percebemos, mas a gente tem que fazer essa avaliação, tá certo? Isso é muito importante, para que a gente possa fazer um bom trabalho, uma boa atividade. Bom, indo aqui para o tema específico da noite, vamos lá, vamos pegar alguns tópicos aqui. Primeiro tópico, e claro, a gente deve depois ler, a gente deve depois pesquisar, tudo isso aqui que eu estou falando está ligado às questões do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 814, provas da riqueza e da miséria. Primeiro tópico, as provas do Espírito são mais ou menos conscientes de acordo com o preparo, a condição do próprio Espírito. Então, assim, a diferença de prova para expiação é que normalmente a expiação é algo imposto. O espírito, ele não tem como escolher. É uma situação muito grave que ele gerou para ele mesmo, aquela situação mais dolorosa e que ele terá que passar. Ele pode até ter consciência disso ou não tê-la, mas o processo vai acontecer. A prova, a gente imagina que é algo assim, eu não digo mais leve, mas é algo mais discutido, é algo conversado antes da reencarnação. Então, quando um espírito, e ele não precisa ser evoluído, não precisa ser um espírito de luz para isso acontecer. Quando o espírito tem um mínimo de consciência desenvolvida, ele vai sentar com o seu anjo da guarda, ele vai sentar com os benfeitores, e eles vão traçar aí os planos para a futura encarnação. E alguma coisa ali, ou quase tudo, vai ser discutido. Como é que vai ser? Onde é que eu vou reencarnar? O que está aí na programação? Qual que vai ser a minha prova mais difícil? Em que momento da minha vida a coisa vai apertar mais? Porque tem isso também, né? Quando você vai elaborando as provas, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. Quando os benfeitores usam essa expressão, muita gente morreu de Covid
por uma necessidade evolutiva do espírito em questão. Ele precisava viver aquela experiência porque era necessário para o seu crescimento. E a gente também tem que imaginar, sim, que nem toda a prova difícil é por conta que o espírito é altamente devedor. A gente até sabe que provas ou expiações mais complexas, como uma limitação intelectual, por exemplo, ou uma limitação física, geralmente é por conta de erros graves do passado, mas nem todas, né? Você vê, por exemplo, e eu tenho visto isso na experiência, hoje nós estamos tendo aí, não sei se por conta do processo evolutivo, cada um faz uma explicação a respeito, nós não vamos entrar nessa questão, mas a gente tem visto hoje, por exemplo, muitas crianças com autismo, um autismo mais severo, um autismo mais leve, ou mesmo com síndrome de Down, que é algo mais comum, que já tem há mais tempo e tal. E nem sempre a gente percebe que os espíritos que estão nessa condição são espíritos altamente devedores, são suicidas, pode até ser. Mas a gente vê espíritos que aceitaram essa prova por uma razão qualquer, para ajudar os pais, reencarnaram no momento em que a família estava precisando, então aceitaram de bom grado a prova. E você tem ali, às vezes, um espírito que tem uma certa limitação a nível intelectual, mas não se trata de um espírito altamente endividado. Então a gente tem que saber verificar isso também. Por exemplo, e isso sim, o que eu estou dizendo é que para toda regra existe exceção, certo? Então, se uma mãe tem um filho muito difícil, o filho é problema, o filho é complicado, o filho só dá dor de cabeça, qual é o raciocínio que a gente faz? Bom, essa mãe, né, em existências pregressas, deve ter ajudado esse espírito a cair. Esse espírito tão complicado assim, deve ter caído no abismo, e essa mulher que hoje é mãe deve ter empurrado, né? E hoje ele vem como filho e ela vem para ter que cuidar dele. Sim, provavelmente, possivelmente sim, mas não em todos os casos. Há situações, por exemplo, em que aquele espírito que é a mãe não tem nenhum vínculo kármico. Alguém chegou e disse assim, ó, você gosta de fazer o bem? Você gosta de fazer a caridade? Você é espírita? Sou. Então nós estamos precisando de uma caridade sua. O que foi? Ó, temos esse espírito aqui, ninguém quer receber como filho. O cara é um capeta em vida, é um demônio. É assim, dá para você receber lá? Ah, mas eu não vou dar conta. Não, você tenta lá, méritos para você. Ah, vai, manda lá, a gente tenta. E às vezes, o casal tem um filho mais complicado que não tem necessariamente nenhum processo kármico com aquele espírito, certo? E você vê, e tem outras situações, é tão engraçado isso, né? Porque é tudo muito complexo. E tem situações, por exemplo, que por uma razão qualquer, sei lá, nasce a criança, filha do casal X, e sei lá, o pai é preso, ou a mãe morre, ou o casal desaparece, aquela criança para lá, para cá, para lá, para cá, acaba ficando com os avós, para que os avós criem. E era uma criança que realmente um espírito que tinha vínculos com os avós, e não com os pais. Mas como não deu tempo para reencarnar como filho, a espiritualidade deu um jeitinho de fazer chegar de outra forma, certo? Então, assim, nessas análises que a gente faz, a gente destaca a perfeição das leis de Deus, né? É uma coisa perfeita, o trabalho que eles têm aí para encaixar e tudo mais. Claro, citando aqui uma outra possibilidade, quando o espírito não tem condição de decidir o seu futuro, ele vem para a reencarnação, de acordo com a programação que é feita pelos responsáveis por isso, algum espírito ligado a ele, e ele não opina. Ele não opina porque não tem condição de opinar. Ele não opina porque não tem compreensão, não tem desenvolvimento, não tem conhecimento. Então ele não tem como opinar. Isso também acontece, certo? Vamos lá para o próximo tópico. E é interessante porque se eu abrir aqui para perguntas e respostas, não vou fazer isso hoje, que levantou outra dúvida, e a gente poderia ficar só nesse tópico o resto do estudo, e teria material para a gente refletir. Por quê? Porque cada situação é uma situação diferente, cada situação
precisa ser visto de uma forma. No livro que nós estamos escrevendo e psicografando, estamos fazendo as duas coisas, tem um capítulo dedicado a esse tema, fatalidade e livre-arbítrio. Quando é que as duas coisas convergem para uma coisa só? Porque também tem isso. Você tem o que é destino, e aqui a gente pode considerar destino aquilo que está na programação reencarnatória, a prova, a expiação, e você tem o livre-arbítrio, que é o poder das suas escolhas no hoje e que vai determinar alguns acontecimentos na sua vida. Então, a nossa existência, ela é mesclada, é uma mistura dessas duas situações. E aí a gente que precisa ir avaliando se determinado acontecimento trágico na nossa vida aconteceu, se aquilo é uma programação reencarnatória ou não. Então, por exemplo, você chega para mim e diz assim, para mim ou para qualquer pessoa: olha, meu filho sofreu um acidente de carro, ficou paralítico, fraturou a coluna, de forma irreversível, está numa cama. Será que isso é prova? Será que era o destino? Será que era uma programação reencarnatória? Depende. Depende do quê? Como foi o acidente. Se o seu filho estava alcoolizado, drogado, a 180 por hora, na contramão de uma via, ou não parou no semáforo, não tem nada de prova nisso, não tem nada de destino nisso. O que nós temos é uma negligência, um mau uso do livre-arbítrio na atual encarnação, que gerou um problema que o espírito não precisava. Não, ele estava dirigindo, inclusive estava 80 por hora. Veio um doido, atravessou o canteiro na rodovia e bateu de frente com ele. Então não teve por parte dele nenhuma ação inicial que gerou o acidente. Então aí era uma programação. Havia uma situação necessária para o espírito viver. Então é assim que a gente vai descobrindo o que é escolha e o que não é, né? A pessoa diz assim: nossa, eu estou sofrendo muito, com muita dificuldade financeira. Nossa, lá em casa nós estamos passando uma dificuldade danada, no nosso barraco, não está tendo nem o que a gente comer, estamos quase passando fome. Bom, isso pode ser considerado uma prova. A situação econômica do país não está boa, muita gente está vivendo essa situação. Então, assim, vamos entender que é a prova para aqueles espíritos. Agora, se essa mesma pessoa diz assim: nossa, nós estamos sofrendo muito, uma dificuldade financeira, nosso barraco tem um monte de goteira, a gente não tem nem o que comer, estamos sofrendo, eu, meu marido, nossos 8 filhos. Bom, aí, né? A coisa está difícil e a pessoa tem 8 filhos, uma escadinha, um atrás do outro. Diferença de 1 ano, diferença de 8 meses. Então, espera um pouquinho. Aí, então, você vai ter, claro, uma dificuldade a mais por conta de uma escolha, talvez imprudente da sua parte, de uma situação econômica complicada, e você fazer a escolha de ter tantos filhos assim. E não venha dizer que é desinformação, porque preservativo, pílula, você encontra em qualquer SUS. Né? Pelo menos isso tem, né? Todo mundo sabe como é que faz para evitar filho, né? Eu acredito que sim, né? Acho que a gente sabe como é que faz. Então, quer dizer, aí você já tem um agravamento da situação, da pessoa, da família, dos indivíduos envolvidos, mas não só por causa de uma programação reencarnatória, não só por causa de um karma, mas pela atitude de responsabilidade que gerou a situação. Às vezes a pessoa tem um processo kármico, já tem aquela prova, e a dependendo das suas atitudes, dos pensamentos, das emoções, a situação é agravada, é piorada pelo mau uso do livre-arbítrio. Como existem situações que também são kármicas, são provas, etc. e tal, que pela ação da pessoa isso é minimizado. Então a pessoa deixa de viver um monte de coisa que teria que viver e que de repente não vai precisar mais viver, certo? E aí fica muito difícil para a gente avaliar, fica muito difícil para a gente julgar. Julgar, eu quero dizer no bom sentido, né? Ah, fulano merece, Beltrano não merece. É muito difícil a gente fazer isso, porque no geral a gente não sabe o que se passa dentro das pessoas. Nós conhecemos as pessoas, aquilo que as pessoas permitem que a gente enxergue, né? Eu não sei o quanto uma pessoa está sofrendo se ela não me disser. Porque às vezes a pessoa está sofrendo muito, enfrentando lutas terríveis, e ela não me conta, então eu não sei. E às vezes a pessoa aparentemente está muito mal, espiritualmente falando, e ela está bem. Ela está muito bem. E às vezes a pessoa aparentemente está muito bem,
e está um desastre, está fazendo uma burrada atrás da outra. Então, isso é muito subjetivo, e aí a gente precisa saber o caso de cada um para avaliar. Aliás, a gente não precisa saber nada, né? Você precisa saber do seu caso, né? A não ser que seja para ajudar que alguém lhe peça. Segundo tópico, Jesus referiu-se aos talentos. E talento também é o dinheiro. Talento também é o dinheiro. O que é o talento? É aquilo que você sabe fazer bem, no sentido de você ajudar as pessoas, ajudar a família, ajudar o país. Por exemplo, coisa rara hoje em dia, né? Se você tem um talento, uma habilidade para a política, e você é uma pessoa honesta, olha quanto você poderia fazer pelo Brasil hoje em dia. É um talento. Se você tem a mediunidade de incorporação, se você aplica passe muito bem, se você dialoga com muito amor, é um talento. E você está usando isso em favor de alguém, né? O que nós não podemos fazer? O que o cara fez lá da parábola de Jesus, de enterrar o talento. Eu só recebi um talento, e como eu só tinha um, eu fiquei com medo de perder, enterrei. Porque quem recebeu 3 multiplicou, quem recebeu 2 multiplicou, e quem recebeu 1 só enterrou. Quem recebe 1, vamos lembrar disso, é porque talvez não tenha condição de receber mais, né? De receber 2, de receber 3, né? Porque também entra isso, né? A gente fica assim muito naquela, mas eu queria fazer aquilo, eu queria ser daquele jeito, eu queria ter aquela mediunidade. Você não tem a sua? Então, mas a minha mediunidade é tão discreta. Então, é discreta porque é que você dá conta. Se te dão uma maior, né, ou se você pega uma coisa de maior volume, assim, a gente não pode esquecer que quanto mais você faz, claro, você é amparado pela luz. Pronto, isso é indiscutível. Mas mais pressão espiritual você sofre. Né? Quanto mais você, eu vou aumentar o trabalho e tal, pode aumentar. Por exemplo, eu pego qualquer um aqui e digo assim, a partir de quinta-feira, a Márcia nem está na quinta-feira, a Márcia vai coordenar o trabalho, a sessão mediúnica de quinta-feira. Eu definitivamente não vou vir mais. Tá ótimo. Pode preparar o lombo da Márcia, porque ela saiu da condição de trabalhadora e entrou na condição de coordenadora. Vai apertar, vai ficar mais difícil, sem dúvida alguma, é assim mesmo. E voltando para o tema central, o dinheiro é um talento. Não é? Ninguém tem condições financeiras apenas para o seu gozo, para a sua satisfação. O livro dos Espíritos, é claro, é uma prova para o espírito. Evidente que essa pessoa não precisa fazer voto de pobreza, como Francisco de Assis, né? Doar todo o dinheiro, e se for essa vontade de alguém, na live passa o número da conta do centro, do terreno inclusive. Não percam tempo, se você tiver essa vontade, se você sentiu que Deus tocou seu coração, se você sentir que o Espírito Santo falou com você essa noite, né? Você acessa lá a conta do centro, doa todo o seu dinheiro, fique tranquilo, eu não devolvo, depois não adianta entrar na justiça não, para devolver que eu não devolvo não. Você pode fazer, mas não é isso. Não é você fazer voto de pobreza, andar descalço, doar todo o seu dinheiro. Não. Mas é você ser menos apegado. E assim, vocês me desculpem dizer, mas nós somos muito apegados. A pessoa diz que não. Não, eu não sou apegado, eu só quero ganhar dinheiro para ter uma vida relativamente confortável, mas eu nem sou apegado a dinheiro. Reveja esse conceito, porque isso é mentira. Não vou dizer todos, é claro, mas na maioria isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente tem dó até de dar uma roupa, não é assim? Não está velha, não está rasgada, eu ainda gosto, paguei até um preço razoável, vou dar. Não, dá aquela outra blusa lá, que eu não uso desde 1980. Quem que vai usar uma blusa que você já não usa, né? Você já é antiquado, você não é muito moderno, com as roupas que você usa hoje. Agora, já pensou uma roupa de 1980 que você usava? Quem é que vai usar isso, né? Então, assim, a gente percebe muito isso, a disponibilidade de algumas pessoas nessa questão e a indisponibilidade de muitas pessoas nessa mesma questão. Então, o dinheiro é um talento e a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Terceiro tópico. As provas têm a ver com a necessidade evolutiva do espírito. Ou seja,
a sua condição. Não dá para exigir muito do espírito, embora muita gente consiga, como diz o Dr. Inácio Ferreira, fazer 2 encarnações em uma só. Dá para fazer, porque a pessoa vai fazendo. Eu conheço, assim, alguns médiuns, eu não vou citar o nome aqui porque são conhecidos, e eu não tenho autorização para falar, mas que na intimidade, conversando, assim, dialogando com a gente, nos bate-papo, de fora evento, de dizer que já era para ter desencarnado há 5 anos, já era para ter desencarnado há 10 anos, já era para ter tido um problema de saúde mais grave, mas a espiritualidade, vendo ali o esforço, vendo ali a dedicação, foi contornando, foi ali injetando uma carga de fluido vital para aguentar mais um tempo, e a pessoa foi indo, e foi trabalhando, e foi fazendo. Então dá. A espiritualidade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem provas e desafios que, embora não estejam na programação, você pode escolher aceitá-la no meio do negócio, certo? No meio do negócio. Você não assumiu aquele compromisso, não está na sua programação, mas você foi tão bem até aquele momento, que em dado momento da sua vida, alguém diz assim: você não quer ser médio lá no centro, não? Você vai sempre, você é tão dedicado, você é uma pessoa que gosta, é uma pessoa que estuda, teu perfil é adequado para trabalhar lá. Nossa, eu queria, olha, eu nunca fiz isso, será que eu dou conta? Dá, vamos lá. E de repente a pessoa começa a fazer um trabalho, talvez não desenvolva a mediunidade ostensiva, já que não estava na programação, mas ali torna-se um excelente passista, um excelente doutrinador, um excelente coordenador, um excelente orador, e isso não estava na programação e a pessoa está ganhando mérito, a pessoa está ganhando bônus extra, que não estava na contabilidade. Acontece isso sempre? Não, sempre acontece o contrário. Agora vamos voltar para a realidade, desce daí, agora voltando para a realidade, a gente perde bônus, a gente vai perdendo mérito. Por quê? Porque embora o nosso esforço, a gente, eu não estou falando de vocês, eu não estou falando de mim, eu estou falando genericamente, pode ser a gente, pode não ser, estou falando genérico, a gente quase sempre fica muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. A gente fica muito distante daquilo que foi programado. Às vezes a gente desencarna assim: nossa, eu acho que eu fui bem. Eu estou morrendo, estou desencarnando, assim, eu tenho a sensação que nessa encarnação eu fui bem. Até alguém lhe apresentar a programação que era. Aí a hora que você vê o que era e o que você fez, aí você vai descobrir que foi uma tragédia, que não chegou nem perto do que estava programado para você fazer. Então, assim, é mais ou menos isso que acontece, porque não existe em nós aquela disponibilidade, muitas vezes, de servir. Eu fico muito encantado quando eu vejo essa disponibilidade em algumas pessoas, quando eu vejo essa disponibilidade nos espíritos, de trabalhar, de não ter tempo ruim. Não, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos produzir. Eu estava uma vez na Bahia, estávamos lá participando de um evento, acho que a cidade era Itapetinga, sim, que é a cidade bem do interior lá da Bahia. Você tem que descer de avião em Ilhéus, e depois dar umas 2h30 de carro para chegar, porque não tem aeroporto, cidade menor, é longe. E assim, a gente terminou o evento 6 horas da tarde, porque lá o evento, ao contrário do nosso Impamed, nós terminamos meio-dia. Lá eles têm um hábito de terminar 6 horas da tarde, Então termina no domingo 6 horas da tarde, E eu estava lá de carona, tinha ido com outros oradores, a gente retornaria para Ilhéus, eu ainda pegaria o avião às 3 da manhã, o avião sairia às 3 da manhã e tal. Acabou a palestra 9 horas da noite, está com sono, cansado, com fome, doido para alguém dizer assim: vamos jantar? Não. Aí o último orador que fez a palestra falou muito bem, foi uma linda palestra, foi excelente. Aí formou uma fila, assim, mas tinha 300 pessoas assistindo o evento, 299 ficou para cumprimentar e para tirar foto. E eu fiquei depois, assisti a palestra durante 1 hora, e depois fiquei mais 2 horas esperando ele abraçar todo mundo, para poder ir jantar.
E aí assim, e é isso. Aí você vê a disponibilidade das pessoas de estarem ali, né, de serem agradáveis, de parar para ouvir, de ensinar, e seja sábado, e seja domingo, e seja feriado, e vamos fazer. Isso realmente é algo fantástico, que eu admiro muito das pessoas. E a maioria de nós não temos muito essa disponibilidade. A gente até que tem, mas se forçar um pouco a barra, a gente entrega o ouro e diz assim, ó, deixa eu quieto aqui, pede para outra pessoa fazer, que eu já estou cansado. 4. A prova da pobreza está na condição material do espírito reencarnado, não nas ações. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a condição material da pobreza econômica é uma prova ou uma expiação. Agora, o que o indivíduo vai fazer, como ele vai se portar estando nessa condição, aí tem a ver com o livre-arbítrio. Então eu posso, por exemplo, reencarnar numa condição de habitar, de morar numa favela, num barraco de favela. São com pouquíssimas possibilidades de conseguir sair daquela situação. Família complicada, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, assim, sabe aquela coisa que parece estar amarrada, a coisa não vai? Por mais que eu tenha vontade, não dá para sair dali. Bom, isso é uma prova, ou é uma expiação. Agora, eu, vivendo essa experiência, o que eu posso fazer? Eu posso ser um pobre revoltado e orgulhoso, não tem um monte de pobre orgulhoso? Tem um monte, né? Orgulhoso. Eu posso ser um pobre que vai fazer coisas ilícitas para ficar rico, e aí vai pesar a desonestidade, ou eu posso ser um pobre feliz, aceitar a condição, entender que aquilo é daquele jeito, que a felicidade não está no dinheiro, e ser feliz. Não são 3 escolhas possíveis? Então, essas escolhas têm a ver com o livre-arbítrio, não tem a ver com a prova ou com a expiação. O espírito Adamastor, no livro Ícaro Redimido, ele diz que as nossas dores não podem justificar as nossas ações, justamente porque foram as nossas ações que geraram as nossas dores. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que a dor nunca é o ponto de partida. A dor nunca é o ponto de partida. Qualquer sofrimento que a gente tenha não começou ali. Teve algum ato ou alguns atos anteriores que geraram o processo. Então eu não posso justificar, eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa infeliz porque eu sou muito doente. Se vocês fossem doentes como eu sou, vocês também seriam assim, amargos como eu. Então a pessoa que diz isso, ela está tentando usar a doença, ela está tentando usar o seu sofrimento para justificar a sua amargura. Só que o sofrimento antes da amargura também teve a ação que gerou o sofrimento, para depois ter a amargura, não é? Diz também o espírito Adamastor, que tudo que nos falta hoje, nós já tivemos em excesso e não soubemos conduzir. Então é só você pensar aí, o que é que você... Aí é fácil, agora está fácil você descobrir quem é você na sua encarnação. Eu vou repetir, tudo que te falta hoje, o namorado, o sexo, a beleza física, o dinheiro, é porque você já teve muito, fez só bobagem e agora da escassez você veio para a falta, para a ausência. Deu para entender? Então assim, eu presumo aqui que talvez o diabético de hoje tenha comido muito na encarnação passada, né? Tenha sido aquele glutão, né? Que comia, e hoje, né? Salvo uma ou outra exceção de um espírito evoluído que vem com diabetes para dar exemplo para a família, tem também, né? Mas a maioria é por causa disso. Eu estou deixando vocês pensar, vocês refletirem um pouco. Se a gente não tiver conhecimento espírita, a gente às vezes se revolta com Deus. Eu fico olhando a Anice, que a Anice come. A Anice, nós viajamos junto para Ilhéus agora, gente, assim, não engorda, não ganha uma grama. E às vezes diz que Deus é justo. Eu fico, tem hora que eu duvido.
A gente respirar engorda. Você respira, engordou 1 quilo, né? Hã? Na outra você não comia, deve ser isso, né, Nisso? Deve ser isso, né? Porque também tem o karma positivo, né? Bem lembrado, bem lembrado. Tem o karma positivo, é verdade. Vamos lá. Mas vocês entenderam que a riqueza é uma prova, né? Eu já disse para minha família, quando eu perceber que eu estou envelhecendo, que vai demorar uns 60 anos ainda, eu já vou logo fazer um testamento. Já vou lá deixar para não ter briga depois entre família. Então, os livros da sala da frente vai para o Guigui, os livros da sala do meio vai para o Dudu, os livros da sala lá do fundo. Ué, é a riqueza que eu tenho, é os livros. Ué. Eu vou dividir os livros, eles que vendam depois, faça o que quiser. Vamos lá, vai. Só para a gente descontrair um pouquinho. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Tá, isso aqui eu já expliquei, mas vamos ler o tópico. Uma prova pode ser agravada a depender do uso do livre-arbítrio. E nós acabamos de explicar agora há pouco, a gente sabe disso. Por exemplo, a mediunidade. Embora eu já tenha dito isso aqui outras vezes, me permitam fazer essa explicação de novo, que eu acho ela muito pertinente. E assim, aqui mediunidade, não só ostensiva, tá? Mediunidade de evangelizar criança, mediunidade de aplicar passe, mediunidade de doutrinar, de falar, mediunidade, trabalhar para Jesus. Então assim, a mediunidade, ela nem é uma missão, ela não é uma missão, para nós não é. Mas também não pode ser um karma, não pode ser uma coisa pesada. Então mediunidade é mais ou menos assim, ó. Eu sei que muita gente aqui já ouviu fazer essa explicação, mas eu acho que ela nunca é demais. Você está lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar, chega lá o teu anjo da guarda, diz, ó, senta aqui no banquinho, vamos conversar. Ó, vamos lá, está na hora já de você reencarnar. Beleza, eu quero voltar, não, estou precisando voltar, como é que vai ser lá? Vai ser complicado. Vai. Estou olhando aqui a tua ficha, pelo amor de Deus. Uma encarnação pior que a outra. Um desastre seguido do outro. Então assim, eu estou vendo aqui, ó, você já abandonou os pais, você já fez aborto, você já matou, na última encarnação você não valorizou o amor. Então assim, você sabe que tem a lei de ação e reação, né? Sei. A lei de causa e efeito. Não, eu sei. Então, agora você vai voltar, provavelmente você vai ser uma criança doente desde cedo, né? Você vai ter hérnia, vai ter fimose, né? vai nascer sem cabelo. Provavelmente você vai nascer numa favela, porque você foi muito rico e esbanjou o dinheiro, não ajudou ninguém. Você vai ter uma grande dificuldade em encontrar o amor da sua vida, porque você nunca valorizou o sentimento, o afeto, você só valorizou o sexo, aí o espírito vai. Aí chega num momento que você vai dizer assim, você que estou falando é vocês mesmo, é vocês. Vai dizer assim, não, mas espera um pouquinho, não, peraí. Eu quero voltar, eu tenho consciência que eu preciso voltar, preciso reencarnar, preciso melhorar. Mas assim, do jeito que você está falando aí, não vai dar não, é muito difícil, muito complicado. Não dá assim para dar um jeitinho e eu reencarnar e sofrer um pouco menos? Dá. Vamos fazer o seguinte, em vez de você reencarnar, sofrer tudo isso, você reencarna, só sofre metade e a outra metade você vai ser médio para ajudar os outros. Topa? Topo, assina o contrato. E vocês assinaram. Os contratos estão lá, pergunta para o Cláudio, você vê. Tem o contrato de todo mundo, está lá, assinado. Está lá assinado. E tem um monte de cláusula que vocês não estão cumprindo. Deu para entender? Então não é que negócio, você é médio, se você não for médio você vai ficar louco, porque quem não desenvolve mediunidade vai para o hospital psiquiátrico. Não, a mediunidade é uma ferramenta. A mediunidade é um instrumento que, colocado em uso, vai minimizar as minhas dores. Através da mediunidade, seja ela qual for, à medida que eu vou ajudando os outros, eu vou ajudando a mim mesmo. Agora, se eu abro mão dessa possibilidade, se eu abro mão desse instrumento, digo, não quero não, não, isso é muito complicado, tem que ter disciplina, tem que trabalhar, tem que ir no centro, tem que estudar, não quero. Tudo bem, está valendo, não tem problema, você não é obrigado. Só que assim, você vai perder uma grande oportunidade que você poderia estar usando em favor dos outros, em favor de você mesmo. Então, mediunidade é isso, tá? Então, a gente tem que pensar bastante sobre o que a gente vem fazendo. Há como conciliar dinheiro e religião. A gente até falou um pouco disso numa outra transmissão, num outro estudo, a questão do dinheiro, porque assim, fica uma coisa muito estranha você também dizer que não pode misturar a religião com o dinheiro.
Depende, eu acho isso muito relativo, eu acho isso muito subjetivo, porque a depender do trabalho que você tem os gastos, você tem as dificuldades. Esse salão aqui, ele está limpo, ele está bem cuidado. Quando está calor, esse ar-condicionado fica ligado os dois, de terça, de quarta, de sexta, de domingo. As salas estão limpas, alguém limpou, alguém cuidou, quebrou o telhado, alguém arrumou, quebrou a porta, alguém arrumou. Nem sempre a gente tem um serviço voluntário, nós sabemos muito bem disso. A própria instituição, falando do Caminho de Damasco, tem um monte de funcionário que nós somos obrigados a ter pela lei, porque trabalhamos com criança. Então exige-se que tenha assistente social, que tenha psicóloga, que tenha professora, etc, etc, etc. Você tem aí o nosso terreno que a gente vem falando, que a gente adquiriu, tem que construir, tem que ter dinheiro. Os espíritos vão materializar dinheiro? Não, não vão materializar, né? Vai cair do céu? Não, também não vai cair do céu. Então dizer que religião e dinheiro não pode se misturar é um pouco de hipocrisia. Porque quem é que não precisa da caridade material? Estamos aí com a promoção da feijoada, né? O dinheiro da feijoada que gente, é difícil para vender, né? É complicado para vender. O povo está sem dinheiro, aquela coisa toda. Se a feijoada for bem, paga as contas de um mês do centro. Pago as contas de um mês do centro. Não é para guardar dinheiro, não sobra dinheiro. Um mês, se você contar energia, água, os funcionários, isso que quebra, aquilo que quebra. Você vê, o terreno, nós não gastamos esse dinheiro porque entrou doações, tá? Entrou doações, nós não gastamos esse dinheiro, tá? Mas assim, nós não começamos ainda. Nós não começamos, já gastamos 5 mil. Já foi 5 mil. Foi o centro que pagou? Não, o centro não pagou nada. Só que alguém doou alguma coisa. Alguém enfiou a mão no bolso e disse, não, deixa que eu pago. Não, isso daí eu vou fazer para vocês. Alguém arrumou esse dinheiro. Então alguém saiu de algum lugar. Não existe nada de graça. Agora você vai num evento, é de graça. Não é de graça. Alguém está pagando. Alguém está bancando, porque você precisa de comida, você precisa de estrutura. Como é que você vai, por exemplo, fazer um IPAMED? Você vai trazer oradores de vários lugares do Brasil, eles vão vir por conta própria, né? Nós arrumamos um salão big, um salão ótimo, lá no hotel que nós vamos fazer o nosso evento. Legal, cabe umas 200 pessoas, bacana mesmo. Inclusive o salão estava parado, não estava funcionando, vai voltar agora com a gente. Mas 10 pau, 10 mil de aluguel, os 3 dias, 10 mil. Alguém tem que arrumar 10 mil, né, para pagar. Então assim, eu acho que tudo tem a ver para onde o dinheiro vai. Quando o trabalho é sério, a coisa funciona e tem que funcionar assim também. Tanto a caridade moral como a caridade material, ela é bem-vinda a todo lugar. Agora, aí é outra história, mas tem desonestidade, porque o padre desviou dinheiro, porque o pastor desviou dinheiro, porque o dirigente espírita, mas isso tem mesmo, mas isso é do ser humano, a gente que avalia, a gente que observe lá, quem é que está sendo desonesto e não doe, e saia de lá, e vai doar em outro lugar, e vai fazer outra coisa, simples assim, certo? Mas dizer que não precisa é uma grande hipocrisia, isso não é verdade. Dá para a gente conciliar perfeitamente. Sétimo, a preocupação com o dinheiro, em ter dinheiro, ela é lícita. Olha só, eu disse isso agora há pouco, ela é lícita. Bom, eu vou querer crescer na minha profissão, bom, eu vou montar um negócio próprio, sei lá, eu vou fazer uma faculdade para ter um diploma, porque eu quero investir nisso, naquilo. Eu pago aluguel, quero ter minha casa própria, eu já tenho uma casa, mas eu quero uma casa melhor, eu tenho um carro, mas eu gostaria de ter o carro do ano. Olha, isso é perfeitamente normal, isso não é condenável, isso não está errado. O que está errado é o exagero, não é? É quando nós exageramos na coisa, quando o nosso foco de vida é ganhar dinheiro, é aí que a gente se complica. E assim, não dá para servir a Deus e a Mamon. Se você vai se dedicar um pouquinho mais ao trabalho espiritual, não tenha dúvida, você vai comprometer o material. Claro que você não vai comprometer todo o material, aí é o equilíbrio, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa, sem dúvida alguma, você tem que abrir mão de alguma coisa. Isso aí não é porque você é herói, não é porque você é espírito iluminado, não é o preço que você tem que pagar. Se eu quero ir para São Paulo, essa madrugada, para fazer as palestras, para fazer os seminários, para vender livro, para divulgar a doutrina,
para injetar dinheiro na editora, para injetar dinheiro no trabalho do centro, eu tenho que abrir mão. Abrir mão do quê? De 3 dias de atendimento na clínica. 3 dias sem atender cliente. 3 dias sem faturamento de pessoa física. Não tem como fazer as duas coisas e você não ter um prejuízo, não tem jeito. Entendeu? Então é isso. Como muita gente aqui abre mão de um monte de coisa para vir aqui na terça-feira, sai correndo do trabalho, vem logo para cá, deixa de atender, geralmente quem é autônomo e tudo mais, deixa de trabalhar aquele dia para estar aqui, está abrindo mão, está abrindo mão. Então é isso que a gente tem que equilibrar. Se a gente não tiver essa disposição, esse espírito de renúncia, a gente até trabalha, mas é aquela coisa, né? Quando dá, quando é possível, a gente lembra de vez em quando, mas não é uma coisa dinâmica. Estou terminando aqui. Mesmo sem recursos financeiros, podemos ajudar. Sem dúvida alguma, podemos ajudar muito, né? A gente ajuda como a gente pode, e todo mundo pode ajudar um pouquinho. Todo mundo pode vender meia dúzia de convite. Tem gente aqui que vende muito mais, 30, 40, graças a Deus. Mas não existe ninguém que não diga assim, não, mas eu não tenho condição de vender, eu não posso vender. Como você não pode vender? Na tua casa tem uma pancada de gente, se você comprar só para todo mundo comer na tua casa, já foi 6 convites. Né? Cada um come uma marmitex inteira. Como você não tem para quem vender? Né? Então todo mundo pode ajudar com isso, todo mundo pode ajudar na preparação. Você vê como que são as coisas, né? Olha só, nas galinhadas, por exemplo, nas feijoadas, vocês sabiam que até hoje a gente tem dificuldade em ter gente para trabalhar? Não tem trabalhador, principalmente aquela parte mais delicada, do sábado para o domingo, na madrugada, 3, 4 horas da manhã, ou às 5 horas, não tem trabalhador. Então, aí não precisa de dinheiro, é só você ver. E a gente não tem, e não tem por quê? Por que será que está faltando? O que será que está faltando na gente? Então, é só um trabalho de qualidade, que a gente precisa fazer. Você pega o nosso almoço de domingo, quanto mais gente ajudar no almoço, financeiramente, mais barato fica para todo mundo. Só que tem um detalhe também, até eu conversava isso com a Suzy outro dia. A gente, aí eu já não sei se é preguiça ou se é falta de tempo. Né? Porque também pode ser falta de tempo e não ser maldade de ninguém, não dá. Vocês se lembram que alguns anos atrás, a gente tentava arrecadar as coisas do almoço, né? A gente dividia também o dinheiro lá, mas era o mínimo. Um buscava um macarrão, o outro tentava carne, o outro tentava isso, o outro tentava aquilo, e a ideia era arrecadar e se gastar o menos possível. Eu não sei se as coisas ficaram difíceis, se é a falta de tempo mesmo. Hoje a gente tem que rachar quase tudo, né? Já acaba dividindo tudo. Fica caro. Se tivesse mais gente ajudando, ficaria mais barato. Então, assim, eu quero dizer com isso que existem várias formas de fazer o bem, várias formas de fazer a caridade. É que a gente não tem a disposição, não tem a boa vontade de fazer, mas aí tem que fazer direito, né? As pessoas dizem assim, mas o Aguinaldo não deixa um monte de coisa. Mentira, mentira descarada. A pessoa que diz que saiu do centro porque não teve oportunidade de trabalhar, é a pessoa mais mentirosa que eu já vi. Né? Descaradamente mentirosa. Mentirosa, preguiçosa, para não dizer outra palavra pior. Agora, se você vai fazer, você tem que fazer bem feito. Olha, você vai chegar mais cedo para abrir o centro? Vou. Você vai acender as luzes, abrir as portas? Vou. Eu posso chegar mais tarde? Pode deixar que eu chego mais cedo e abro o centro. Aí eu chego aqui 20 para as 8, o centro está fechado. Se acontecer isso 2 vezes, eu vou falar para a pessoa, não precisa mais não. Vou para outra pessoa. Ou deixa que eu mesmo abro. Porque se você assumiu, você assumiu. Ou você não assume. Então, não basta você se colocar à disposição para fazer, você tem que fazer direito. Se não faz direito, aí não adianta. Para a gente encerrar, eu vou ter aqui, tinha mais um pouquinho de coisa, mas já é quase 9 horas, a gente vai ter que parar. O que tem mais ou menos valor é muito pessoal mesmo. Eu estava vendo o coroamento lá, desse rei agora que, né, quase que ele morre primeiro que a rainha, né? Cara, ele estava numa carruagem inteirinha banhada a ouro. Rapaz, inteirinha banhada a ouro, com ar-condicionado. Não, mas isso é pouco. As pessoas que já foram, eu nunca tive a oportunidade de ir, a não ser vendo alguma coisa pela televisão, isso quem me disse foram pessoas católicas. Então me desculpe se tem alguém aqui católico, eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Eu estou dizendo uma coisa que me contaram, que se você vai no Vaticano, se você vai conhecer lá dentro, você desanima até de ser cristão, você abandona a religião.
Tamanha a suntuosidade, a estrutura de coisas que tem lá dentro. Isso que é uma coisa assim de arrepiar no sentido negativo, né? Então, isso aí tem a ver com o quê? Com os valores, né, das pessoas, né? Você pega um Francisco de Assis, e não é o catolicismo, o problema não é o catolicismo em si, são as pessoas, né? Francisco de Assis, por exemplo, que fez votos de pobreza. Você vai ler sobre a vida de Francisco de Assis, a biografia de Francisco de Assis é uma coisa extraordinária, né? O seu desprendimento, a própria vida de Madre Teresa de Calcutá. Tem aí algumas pessoas que a criticam, que dizem que a vida dela não foi todo esse exemplo, mas é relativo, né? Mesma coisa o Nelson Mandela, né? A gente admira o Nelson Mandela, aquela coisa toda. Agora, se você for a fundo, isso aí quase ninguém diz, e for analisar a biografia de Nelson Mandela, o que ele fez mesmo de dentro da prisão, assim, aí a gente vai analisar a coisa de uma forma um pouquinho diferente. Mas enfim, isso aí é outro detalhe, não vamos entrar agora. Eu estou dizendo de uma forma geral, Irmã Dulce lá na Bahia. Então assim, pessoas que deram exemplo de desprendimento, ao próprio Chico, né? Quando a gente fala em desprendimento, está aí o Chico, que talvez para nós espíritas, sem dúvida alguma, seja um dos maiores exemplos, né? O que nos preocupa muito, porque Bezerra foi o cara que foi, não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. Kardec foi o cara que foi, não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. E o caso do Chico, os amigos fizeram uma vaquinha lá e compraram. Isso nos preocupa muito, né? Então tome cuidado, você que está se dedicando muito, e depois não vai ter nem dinheiro para comprar o seu caixão. Outro dia uma pessoa me dizia assim: eu estou muito preocupada. Disse, por quê? Porque quando eu morrer eu quero ser cremada. Isso já sei, você está preocupado se o teu espírito vai sentir o fogo comendo, não vai? Não, não é isso não. O que é então? Estou preocupado com meu marido. Por quê? Não, meu marido falou que não vai mandar me cremar, mas de jeito nenhum. Se eu morrer primeiro, ele não manda me cremar. E eu quero ser cremada. Ele disse, é mesmo? E por que seu marido não manda lhe cremar? Ela disse, olha, ele tem um hábito, até hoje, os pais morreram faz 20 anos. Ele vai pelo menos uma vez por mês no cemitério para conversar com eles. Eu disse, então está explicado. Ele precisa da referência do túmulo. Ele precisa ir, é uma necessidade mental. Agora, se ele crema você, as cinzas não vai dar certo. Então ele vai ter que te enterrar para depois ir lá conversar com você, né? Não tem jeito, né? Vocês gostariam de ser cremados quando morrer? Quem gostaria? Erga a mão. Nossa, ninguém. Vocês têm tanto medo assim. O seu Carlos, olha lá um corajoso ali. Não, gente, é depois que morrer. Não é cremar vivo, não. É depois que morrer. Não, só seu Carlos? Mas assim, algum preconceito, algum motivo especial? Alguém quer se manifestar? Algum motivo especial? É medo? O que é? Tá certo. Olha, eu acho que com o passar dos anos, das décadas, não sei em quanto tempo isso, duas coisas vão acabar. Uma é velar o corpo. Quando as pessoas tiverem uma convicção que o espírito não está mais ali, velar o corpo perde o sentido. E enterrar, até por uma questão de higiene, né? É espaço que não acaba mais, é muito morto para enterrar. Crema, está tudo certo. Claro que a gente sabe que o desligamento do espírito do corpo com a morte pode demorar um pouco. O desligamento, ele é feito paulatinamente, a começar dos pés. Por isso que no defunto os pés esfriam primeiro. Também por uma questão do fluxo sanguíneo, é claro. Mas também porque o desligamento geralmente começa dos pés e termina na cabeça. E a gente sabe que para os espíritos mais apegados à matéria, para os espíritos sem conhecimento de espiritualidade, que não tiveram assim uma vida, vamos dizer assim, muito nobre, o espírito não vai queimar, mas ele vai sentir sim uma repercussão vibratória, porque os laços, se por acaso ainda não foram todos desfeitos, ele vai sentir uma repercussão vibratória no espírito, como se estivesse sentindo sim o queimar. Mas isso é horrível. Mas se você for enterrado e os bichos ficarem lá te comendo, também é. Dá na mesma, não é muito diferente. Você está lá fechado, imagina você lá dentro do caixão, né? Lá os vermes
devorando você com aquela falta de ar e não consegue sair. Dá na mesma, melhor ser queimado, porque aí queima de uma vez, expulsa o espírito, ele vai ver para onde que vai, certo? Então assim, fazendo essa ressalva, porque a gente sabe que para alguns espíritos esse desligamento é um pouco complicado, é um pouco difícil. A Gabriela citou a sessão mediúnica. Às vezes você atende um espírito na sessão mediúnica que ele está apavorado, porque ele está preso nas ferragens, porque ele bateu a cabeça, porque ninguém vem socorrer, e o acidente aconteceu faz 1 ano. E o espírito, por não ter méritos, por não ter conhecimentos, ainda está preso naquela situação, ainda está ligado ali, embora já tenha passado tanto tempo. Então isso também é relativo e depende da condição de cada um. Para nós, né, que não somos assim estrelas de primeira grandeza, né, mas já fazemos alguma coisa, né, não tem o menor problema. Pode mandar cremar à vontade, não vai acontecer nada, não tem repercussão nenhuma não. Tá tudo certo. Fique tranquilo. Viu, Lenita? Fique tranquilo. Não, Lenita, nós vamos mandar cremar você. Pode deixar, vou conversar com as tuas irmãs. Nós vamos só para ver depois como você vem na sessão mediúnica. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.